Alexandre de Moraes fez aniversário em uma data especial. Reinaldo Azevedo explicou tudo e ainda aproveitou a viagem para detonar Eduardo Bolsonaro, o golpista desavergonhado. Quem vai contar é o Pedro Zambarda pra gente aqui no Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, Reinaldão, a minha editoria favorita, que vocês gostam de assistir, né, gente? A gente só traz aqui também porque vocês gostam de O pessoal assistir. gosta, por alguma razão você coloca o Reinaldo Azevedo na capinha do corte e as pessoas entram. O melhor do que no bastidor, o Reinaldo sabe que eu replico ele, pra ele tá tudo certo, e é isso aí, gente. Mas vamos recuperar, antes de eu ir direto no assunto, que é uma coluna longa do Reinaldo sobre o Moraes e o Trump. Vamos recuperar isso aqui. Isso aqui ressuscita, Sofia, aquilo que você quase falou sobre polarização, só que sem palavrões. E o É a Reinaldo... manteiga no meu pão. Exatamente, vamos lá. O Bolsonaro, como encarnação da extrema-direita, não estará na cédula eletrônica em 2026. Mas a extrema-direita estará. Ele não estará. A extrema-direita estará. Seja lá com quem for. E terá um nome abençoado por ele. E aí se criou esse negócio, vamos fazer o seguinte, vamos virar a página. A tal da polarização. Uma palavra gaveta que cabe tudo quanto é badulaque ideológico. Existe a polarização, Lula, Bolsonaro, e o que nós temos de fazer agora, então, é vencer essa polarização, fazer o seguinte, virar a página, nem Lula, nem Bolsonaro. Há uma falha moral gravíssima nesse argumento, além de ser uma questão, obviamente, ideológica, mas há também a questão que é de natureza moral, que é igualar um democrata a um fascistoide. O Lula não tentou dar golpe na democracia. O Lula respeitou as decisões judiciais. O Lula ficou 580 dias preso. Aliás, de novo, sem prova. Havendo as páginas das provas, me mandem. Eu sempre peço isso. Não tem. Mas, de qualquer modo, estava lá. Aceitou a decisão judicial e recorreu. Bolsonaro tentou dar um golpe. Isso não é uma hipótese. Isso não é hipótese, isso é fato. E também é fato que o Trump largou a mãozinha do Bolsonaro, largou a mãozinha, sobretudo, do Eduardo, e aconteceu isso que o Reinaldo fala aqui na coluna dele. Trump antecipou um presentinho de aniversário para Alexandre de Moraes, uns dias antes, e falou isso aqui. Moraes nasceu no dia do AI-5 e venceu os golpistas. Você sabia disso, Sofia? A data de nascimento do Alexandre de Moraes é o dia do ato institucional número 5, que caçou a imprensa na ditadura militar em 1968. Foi o endurecimento do regime, foi o fechamento, aí, a submissão das redações à censura, o Estadão teve que publicar receita de bolo, a revista Veja tinha um censor dentro da redação, a Folha de São Paulo passou a emprestar carros para o regime para agradar os generais, e o Moraes nasceu nesse dia para depois condenar os golpistas em 2025. Os Estados Unidos retiraram o ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, sua mulher, e o escritório de advocacia que ela lidera da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Ainda não se falou no fim da suspensão dos vistos para entrada naquele país, que colhe Moraes e outros 7 ministros do Supremo. Supõe-se, no entanto, que quem faz muito... quem faz o muito, mas mais faz o muito menos. Trata-se de uma vitória gigantesca do governo Lula, que encaminhou as negociações e da independência e autonomia do Poder Judiciário brasileiro, que não se vergou às pressões de fora e de dentro. Não deixa de ser uma notícia amarga também para uma certa linha de análise que resolveu transformar o STF em inimigo da democracia. Também por aqui há neutros e isentos mais interessados em colocar o Supremo do que controlar os golpistas. Você quer um tribunal sem limites? Todos têm que ter limites. O presidente Donald Trump decidiu antecipar o presente para Alexandre de Moraes, que completa 57 anos. No mesmo dia, alguns já devem ter se lembrado, foi decretado o AI-5 no Brasil. A ditadura dita escancarada, instaurada para assegurar a autêntica ordem democrática,
baseada na liberdade e no respeito à dignidade da pessoa humana. Para quem não conhece a história do AI-5, eu recomendo que vocês busquem no YouTube o discurso do Encontro dos Generais no Rio de Janeiro com Delfim Neto, com a famosa fala "as favas, os escrúpulos", que foi quando eles assinaram o ato institucional. Como também buscava combater a subversão e as ideologias contrárias às tradições do nosso povo, prendeu, torturou e matou. Coube a Moraes, mais de 55 anos depois, sob ameaça de morte, impedir que os tarados realizassem de novo seus intentos. Pagou e paga um preço alto por isso. Eduardo Bolsonaro acusou o golpe no X. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise das liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir uma unidade política necessária para enfrentar os seus próprios problemas estruturais, a falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos. Como é sabujo, né? Como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar o caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo em que for necessário, apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Convenham, trata-se de uma manifestação eloquente, ele torce pelos interesses estratégicos americanos e pede que Deus abençoe a América, antes mesmo de clamar por misericórdia do povo brasileiro. Faz sentido. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, pegou carona numa publicação de Christopher Landau, vice-secretário de Estado, que exaltou a aprovação da pornografia da dosimetria na Câmara para cantar vitória. Sóstenes é sempre dono de juízos muito singulares sobre política, democracia, Constituição, Deus e os fatos. Não à toa é o puxa-saco do Silas Malafaia. Escreveu o seguinte: a aplicação da Lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump abriu uma janela histórica para o Brasil. Pela primeira vez, o mundo reage de forma concreta aos abusos de quem hoje concentra poder, além dos limites constitucionais. Isso não é ingerência externa, é consequência. Quando as instituições internas falham em conter os excessos, o sistema internacional reage. Agora resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte. Restaurar o equilíbrio entre os poderes e resgatar uma democracia corroída por decisões unilaterais e sem freios. Não se trata de vingança nem de nomes, trata-se de Constituição, limites institucionais e Estado de Direito. Ou o Brasil reage agora, ou normaliza o autoritarismo togado. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem a opressão. Isaías 10:1. E ainda diz: obrigado, Donald Trump, a guerra para tirar... Olá, Sofia, nosso grupo, a suprema esquerda do poder no Brasil será nossa. Dos brasileiros, mas obrigado por toda a ajuda. Com emojis das mãos estendidas. Se Sóstenes está feliz com o fim das sanções da Lei Magnitsky para Moraes, sua mulher e o escritório, eu devo dizer que eu também estou. O extremo colonismo é que vai ficar chateado com os Sóstenes. Aí só para emendar o final da coluna do Reinaldo, encerro. Pois é, o autor da avaliação já deixou o Brasil há uns 10 anos, se não me engano. Uma luz foi apagada e outra foi acesa no dia 13 de dezembro de 1968. Decretou-se o AI-5 e, como se lembrou aqui, e nasceu Alexandre de Moraes, que viria décadas depois para pegar os golpistas pelos cangotes metafóricos. Afinal, quem pega em cangotes reais, batia de verdade, prendia, torturava, matava, dava sumiço nas pessoas eram os golpistas, remanescentes e afiliados daquelas taras fascistoides, tentaram instaurar uma nova ditadura no Brasil entre 1º de janeiro de 2019 e 8 de janeiro de 2023. E eles perderam. Ele tem inequivocadamente uma razão numa coisa, Moraes peitou esses caras e venceu. E aí, só parafraseando o New York Times, que falou pelo texto do Jack Nickas que o Lula venceu Trump, mais vencedor nessa disputa foi o Alexandre de Moraes, que nem presidente é, né, Sofia? Ele é só um ministro de uma Suprema Corte. E aí, só para vocês terem uma noção do tamanho da derrota, eu não vou comentar mais nada, eu só quero que vocês vejam a cara do Eduardo Bolsonaro. Ó o subnick dele, Eduardo Caçado. Vamos ver juntos. Fala, pessoal, vou falar com vocês aqui de alguns assuntos importantes, recentes.
além obviamente, né, da candidatura do Flávio Bolsonaro. Ainda não fiz aquele nosso vídeo um pouquinho mais extenso aqui no YouTube, onde a gente tem um bate-papo com as pessoas que estão interessadas, normalmente as pessoas que têm uma capacidade de processar melhor aquilo que a gente fala e interesse. Então, peço para você, desde logo, para se inscrever aqui nesse canal, deixar a sua curtida, se possível também fazer um comentário, por vezes eu consigo ler uma boa parte deles, que isso daí melhora o nosso engajamento. Então, de cara, né, nesse momento agora aqui, eu estou no Bahrein, são 1h35 da manhã, tem um fuso bem tranquilo. Para você que está no Brasil, aqui são 6 horas a mais, e no caso, onde eu moro lá nos Estados Unidos, aqui são 9 horas a mais, tá? Então, eu sou presidente ainda do grupo parlamentar Brasil-Bahrein, é um país que eu amo, tenho um carinho imenso, venho muito para cá sempre que posso, porque tenho amigos, participo de eventos, enfim, quando tem certas festividades aqui eu já conheço uma boa parte das pessoas, das autoridades, então eu fico muito confortável, muito feliz. Uma das coisas que eu queria ter de volta era algumas das medalhas e recordações que eu recebi aqui no Bahrein. E aí hoje eu visitei o Senado, que aqui se chama Shura Council, recebi do meu amigo Reda, que é um dos diretores da parte de esporte aqui do Bahrein, essa lembrança aqui lá do Shura Council, vou colocar lá nos Estados Unidos, onde eu faço a minha transmissão, viu? Vocês sabem que atrás eu gosto de expor ali algumas das honrarias que eu recebo pelo mundo, certamente o Bahrein tem um espaço no meu coração, então vou colocar lá, aqui, nesta viagem que a gente está vindo de Israel, depois Emirados Árabes Unidos, né, Abu Dhabi, e agora aqui no Bahrein. Depois eu quero ver se falo um pouquinho com vocês aí a questão de passaporte. Ao que parece, tem pessoas no Brasil com muito poder da caneta querendo se vingar de nós, mas eu já adianto que não vão conseguir. Eu sei que sim. E conseguiram, Sofia. Ninguém vai pegar meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Pegaram meu telefone. Aprendeu com o pai. Aprendeu com o pai. Ninguém vai pegar meu passaporte. Pegaram meu passaporte. Minha gente. Ô, Sheik! Ô, Sheik! Defende meu pai. Agora tem uma coisa importante. Fechou a corte. Fechou o corte. Tem uma poética da coluna do Reinaldo, né? O Alexandre de Moraes, que nasceu no dia do AI-5, venceu os caras do golpe internacional, cara. Por enquanto, né, Pedro? Por Eu enquanto. sempre vou defender que a gente não pode baixar a guarda, porque esse PL da dosimetria, que nada mais é do que um PL da anistia, é um passo para uma nova tentativa. Porque eles sabem que se for punido a tentativa de golpe, vai ficar muito mais difícil você tentar uma nova tentativa, realizar uma nova tentativa de golpe, porque daí os possíveis apoiadores vão todo mundo ficar com medo. Será que eles conseguiriam um 8 de janeiro? As pessoas vendo que podem fazer um novo 8 de janeiro, as pessoas vendo que os anteriores pegaram 17 anos de prisão, eles já tiveram dificuldades em conseguir que todo mundo, todas as forças armadas aderissem ao golpe, justamente porque muitos viam, olha, a gente não tem condições, isso vai dar ruim. Será que eles vendo um monte de general de 4 estrelas presos, eles conseguem animar aí a caserna uma nova tentativa? Difícil acreditar nisso. Então, o primeiro passo para uma nova tentativa de golpe é anistiar todo mundo que foi preso por causa da falha da anterior. Então, isso não pode passar de jeito nenhum. E, gente, se bobear, passa. Se bobear, passa. Enfim. No mais, Eduardo, fica aí no Bahrein e não sai daí, porque daqui a pouco vão pedir tua extradição, meu amigo. E olha, o Trump não vai te proteger, não. Você já viu, a Magnitsky já foi. Não confia no Trump. Exatamente.
Sophie. Será que pode confiar no Sheik? Pois é. Pior que ele já saiu do Bahrein, ele voltou para os Estados Unidos já, gente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Pelo menos a gente não puxa o saco do Trump e não tá com medo agora. Né? Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta dar tchau pra vocês.